Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje, dando sequência aos nossos assuntos sobre o Canadá. Nós vamos falar sobre as regiões geoeconômicas do Canadá, tá? Antes de introduzir a aula, eu gostaria de dar dois recadinhos. O primeiro é que está chovendo, então pode ser que vaze algum barulho, algum ruído lá de fora. Se eu fechar a janela vai ficar pior, porque vai ser janela de zinco, vai fazer mais barulho ainda. Segundo, a gente está com a presença da minha cachorrinha aqui do lado, que ela tem medo da chuva. Então, se alguma coisa acontecer, se ela aparecer aí na webcam, se eu falar sai daí, eu estou falando com ela, tá bom, gente? Mas se ela é quietinha, ela vai ficar bem comportada para essa aula, tá bom? Então, antes de começar a aula, vamos lembrar o que são regiões, tá? A gente já trabalhou no passado, quando a gente viu exaustivamente Brasil. Região é um agregado semelhante. Então eu pego um território que tem características semelhantes e denomino aquilo como região. Pode ser características do clima, do relevo, da vegetação, características econômicas, características culturais, e aí nós temos uma região. Tá? Região geoeconômica, eu tenho o que então? A relação da natureza com as atividades econômicas. Tá? Quando foi estabelecido as divisões geoeconômicas do Brasil, a gente tinha região amazônica, região centro-sul, que englobava sudeste, centro-oeste e sul, e nordeste. Então, só em 3 regiões ali. Tá? Essa divisão, pessoal, ela leva em consideração, então, o quê? Aspectos da natureza, floresta amazônica, caatinga, centro-sul seria o cerrado mais a Mata Atlântica, mas leva questões econômicas também. Então, quando a gente observava o centro-sul, era uma região com mais indústrias, com mais fábricas. A agricultura era muito forte, tanto de grãos como no Mato Grosso, no Paraná, quanto de hortifruti granjeiro. Então, é isso que a gente leva em consideração quando a gente faz uma região geoeconômica. Beleza? Sem mais delongas, peguem a sua apostila, peguem o seu caderno e me acompanhem mais essa aula. Bom, gente, o Canadá ele é dividido em 5 regiões geoeconômicas. Tá? E isso serve para quê? Para privilegiar determinados setores da economia, que tem mais aptidão para determinadas atividades. Então você não vai estabelecer mineração onde não tem minério. Naturalmente, onde tem minério vai ter atividade mineradora. Onde tem clima e solo apropriado, agricultura. Onde você tem pessoas, atividades industriais, etc. Então é assim que nós definimos as regiões geoeconômicas. E vamos observar agora cada uma delas. Então a primeira, nós temos o Grande Norte. Tá? O Grande Norte envolve aqui os territórios de Yukon, territórios do Noroeste e Nunavut. Tá? Esse grande região aqui do Canadá. Eu não sei se alguém aqui assiste aqueles programas Em Busca do Ouro, Pesca Mortal, essas coisas assim que tem normalmente em Star Channel, esses canais. Essas reality shows, sobretudo de mineração, de busca do ouro, ocorrem nessa região aqui do Grande Norte, tá? Ela tem um clima subpolar e polar, percebam que é bem próximo ao Círculo Polar Ártico, e ela é muito pouco povoada, ou seja, tem poucas pessoas vivendo ali, o que permite você fazer um estrago tremendo, como é o caso da mineração. Não era o ideal, mas se faz pelo menos longe da população. Não é igual aqui no Brasil, que a gente faz barragem de dejeto a 2 km da cidade. Né? Então lá, as atividades mineradoras é majoritariamente localizada aqui nessa região do Grande Norte. Tá? O Canadá, gente, é um país com solo extremamente rico. A atividade mineradora canadense é muito forte, porque lá você tem ouro, cobre, tem urânio, tem platina, tem bauxita para alumínio, tem petróleo e gás natural que a gente vai ver. Então é um solo extremamente rico. Tá? Então nessa área também tem a atividade extrativista da pele de caça, porque lá tem vários animais selvagens, vários cervos, vários ursos, enfim, castores, coisas que você pode retirar pele, que eu particularmente abomino. E a atividade pesqueira também, tem vários, a gente vai ver que a indústria pesqueira do Canadá ela é bastante forte, tá bom?
E há também o extrativismo vegetal das áreas mais ao sul, que é da extração de madeira, madeira proveniente da taiga, ou seja, são aqueles pinheiros, aquelas sequoias, para a fabricação de papel e celulose. Papel e celulose que também é muito forte na economia canadense. Beleza? Fechando aqui o Grande Norte, nós vamos para as províncias atlânticas. Tá? Províncias atlânticas são essas aqui, como o próprio nome diz, banhado pelo Oceano Atlântico. Então aqui nós temos 4 províncias, né? Em inglês aqui, mas vocês já sabem: Terra Nova e Labrador, Nova Escócia, Ilhas do Príncipe Eduardo e Nova Brunswick. Beleza? Esses aqui são as províncias atlânticas, tá, gente? Essas províncias, elas também têm uma densidade demográfica bastante baixa. O Canadá como todo, a densidade é baixa, mas o Grande Norte, as províncias atlânticas são mais. Tá? Então, aqui nós temos extensas áreas que podem ser cultivadas, porém o clima é tropical, é temperado, e subpolar. É bastante frio. Então, a atividade agrícola que predomina lá são que essas agriculturas em estufas. Então, você cria estufas, uma espécie de casa, onde você vai conseguir ali controlar o clima, você controla a umidade, controla a temperatura, e com isso você consegue plantar um pé de manga num clima temperado. Obviamente eles não plantam manga, né, gente? Mas é uma comparação aqui bem esdrúxula, porque aqui eles conseguem plantar várias coisas que seriam impossíveis. Você acaba conseguindo reproduzir elas em estufas, tá? Então é uma região, uma produção hortifruti-granjeira muito forte. Frutas, legumes, vegetais, uma produção bastante grande desse tipo de alimento, tá? Além da produção da pecuária também, do gado e da ovelha, uma atividade leiteira bastante intensa nessa região. E também, como em todo o Canadá, indústria da pesca. No caso aqui, a pesca do bacalhau e da baleia. A baleia, inclusive, pessoal, é um problema, porque vários países caçam a baleia de maneira quase predatória. Então tem o Canadá, tem o Japão. Direto, esses países mudam a legislação e depois voltam atrás e voltam a caçar baleia de novo. Tá? Então tem várias baleias ali do Atlântico Norte que estão em risco de extinção. Não apenas por conta do Canadá, né? Noruega também pesca, Finlândia, Islândia, mas por conta dessa atividade pesqueira. Tá bom? Bom, fechando então agora províncias atlânticas, vamos para a região dos Grandes Lagos. Grandes Lagos que a gente já viu no semestre passado. Vimos os Grandes Lagos do lado dos Estados Unidos. Falamos de Detroit, Michigan, Nova York, Boston, Washington. Agora a gente vai ver os Grandes Lagos da região do Canadá, tá? Que envolve duas províncias. A primeira aqui, Ontário, e aqui o Quebec. O Quebec, que lembrando, fala francês, tá bom? Então, pessoal, essa região aqui, ela é a mais populosa do Canadá. As principais cidades estão nessa região. Então, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto, eu falei. Essas cidades todas estão aqui nessa região. Então, as principais cidades, os principais centros financeiros, centros econômicos, sedes de empresa, os principais pontos turísticos do Canadá, que recebe mais turistas, estão na região dos Grandes Lagos. Lembrando que as cataratas do Niágara estão nessa região, tá? Aqui na fronteira com os Estados Unidos, beleza? Bom, então, a região dos Grandes Lagos se destaca na produção de energia elétrica, produção de alumínio, que eu mencionei, né? Eles extraem a bauxita, então eles transformam lá nessa região. Produção de níquel, produção de platina, tudo isso ligado à indústria mineradora e à indústria da siderurgia. Como eu falei, é muito forte no Canadá. Tá? No Quebec, ou seja, a parte francesa, tem várias minas de ferro que contribuem também para a atividade siderúrgica, além das fábricas de papel e celulose, por conta da taiga. A taiga, a floresta de coníferas, que cobre boa parte do território canadense. Então, a partir
da extração dessa madeira, nós temos a produção de papel e celulose. Tá? Uma coisa que eu não mencionei ainda, mas vou mencionar nesse caso e no outro, são as atividades portuárias, gente. O Canadá, assim como os Estados Unidos, tem uma posição privilegiada, que tem acesso aos 2 oceanos. E na aula passada, a gente falou da Canadian Pacific, a linha de trem que ligava uma costa à outra. Então o Canadá tem portos importantes, tanto na costa do Atlântico, quanto na costa do Pacífico. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então aqui, na Baía de Hudson, Baía de Labrador, nós temos vários portos, e aqui também, que escoam parte dessa produção do Canadá aqui para o Atlântico. Então, se vai para a Europa, sai aqui por este lado. Beleza? Bom, agora a gente vai para o outro lado. Vamos para a Colômbia Britânica. A Colômbia Britânica que envolve a província da Colômbia Britânica. Tá? É a região mais oeste do Canadá. A principal cidade dessa região é Vancouver. Tá? 12% da população da Colômbia Britânica está em Vancouver. Parece muito, mas São Paulo aqui no Brasil tem quase 10% da população. Tá? Então não é muita coisa se a gente for ver em termos comparativos. Tá? Essa região do Canadá ela é coberta basicamente por floresta boreal, pela taiga. Tá? É como se fosse a região norte aqui no Brasil, ou seja, uma área com bastante árvore, bastante florestas. Então a gente já pode presumir que a principal atividade econômica é a extração de papel e celulose dessas árvores. Tá bom? Também temos atividade pesqueira, nesse caso aqui na costa oeste é a pesca do salmão, e também a atividade portuária, como eu acabei de mencionar. O Quebec exporta, né, no sentido Atlântico, a Colômbia Britânica no sentido Pacífico, tá, pessoal? E, por fim, nós temos as pradarias e províncias centrais, tá? Que envolve esse meio aqui do Canadá, onde a gente tem Alberta, Saskatchewan e Manitoba, tá? Essa área aqui é o cinturão agrícola, o cinturão agropecuário do Canadá. Então, nessa área prevalece a cultura de grãos e de cereais. Não é aquela agricultura que a gente encontra nas províncias atlânticas, tá, gente? Que é uma agricultura mais simples no sentido de cultura de curto prazo, tá? Hortifruti granjeiro, essas coisas. Aqui não. A gente tem produção de cereais, como trigo, aveia, cevada, beterraba. O Canadá é um grande produtor de beterraba. Tá? E tudo isso cultivado nessa região. Os solos ali são propícios para que haja esse plantio. Porém, a gente tem um clima temperado, já chegando no subpolar, faz bastante frio. Então, diferente daquele corredor, daquele cinturão produtor de trigo dos Estados Unidos, que produz trigo o ano todo, no Canadá não se produz trigo o ano todo. É produzido na primavera, verão. No inverno são produzidas outras coisas. Tá? Assim como nos Estados Unidos, a produção, a mecanização do campo é extremamente alta, então não tem ninguém lá com uma enxada e foice e facão, não precisa. Tudo feito com maquinário de ponta, drone. A melhor tecnologia que pode ser utilizada no campo é utilizada aqui no Canadá. Tá? Então, o Canadá tem boas safras, tanto de trigo, cevada, de cereais de maneira geral. Tá? Agora, pessoal, a gente viu um pouco sobre essas características do Canadá e vocês estão pensando, professor, cadê as indústrias? Tá? As indústrias estão concentradas na região dos Grandes Lagos, tá? Ontário e Quebec, até por extensão da região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos. E as pessoas olham assim, nossa, mas o Canadá é um país rico que fez isso sem ter indústria ou tira sua riqueza de atividades primárias, da extração mineral, papel e celulose? Sim, pessoal, mas o Canadá é um caso muito particular. Por quê? Primeiro, esses recursos eles têm em abundância. Ferro, ouro, níquel, platina, tudo isso tem aos montes no Canadá. É um solo extremamente rico. Segundo, a população do Canadá é baixíssima. Então você consegue, mesmo com essas atividades ligadas ao setor primário, que teoricamente
são menos rentáveis, você consegue dar uma qualidade de vida ótima para a população, porque é pequena, tá bom? Então, não significa que o Brasil é só plantar soja, é só pensar na mineração que vai crescer. Não é assim. Não funciona num país com 200 milhões de habitantes, beleza? Tem que diversificar a economia, beleza? Então, aqui nas regiões das províncias centrais, nós temos também a indústria petroquímica, sobretudo na província de Alberta, tá? 70% dos hidrocarbonetos do Canadá são retirados ali de Alberta. Então, petróleo, carvão, gás natural, é tudo ali da região de Alberta. Em Alberta, a gente tem duas cidades principais, que é Winnipeg e Calgary. Calgary, que deve ser uma das cidades mais brasileiras do Canadá, se não a mais brasileira. É na fronteira ali com os Estados Unidos, então é um pouquinho mais quente e tem muito brasileiro que vai para lá. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.